Olá, vamos dar início aqui na nossa aula de componentes. A gente aprendeu a fazer grupo, né? E hoje a gente vai aprender a fazer componentes. Isso ajuda muito no projeto, né? Agiliza muito quando você vai usar um material em vários ambientes e você quer trocar o material de uma só vez, sem ficar indo ambiente por ambiente. Um exemplo, a gente vai colocar uma soleira em todos os nossos ambientes e onde essa soleira vai ser tudo preto São Gabriel de mármore. E aqui a gente vai fazer também um peitoril para poder ser a pingadeira, né? Para poder receber a janela, só como exemplo, tá? Aí você vai ter em todas as janelas o mesmo material. Se você fizer isso ela em grupos, você vai ter que ficar trocando cor por cor, um de cada vez. Um exemplo, colocou um preto São Gabriel e vai trocar por um branco Dallas ou um verde Ubatuba. Colocou um verde Ubatuba, você só vai usar nesse daqui. Os outros não vão trocar. No caso, se ele estiver em grupo, vai ficar trocando um por um. Se fizer em componentes, que é o que a gente vai fazer agora, aprender a usar a ferramenta de componentes, você vai entender que quando você troca de um, ele vai trocar em todos, tá ok? Então vamos fazer aqui um exemplo de um guarda-roupa. Vamos pegar um retângulo, fazer um armário aleatório aqui. Então, vou dar um push-pull, colocar aqui, tecla F para dar o nosso equidistância, dar uma distância aqui, usar a linha letra L, ver como os comandos ajudam bastante. O P, push-pull novamente, um pouquinho para dentro, só para dar uma distância como se fosse uma porta aqui, né? Duas portas de correr. Aqui ele está todo solto, né? Nosso projeto. Aqui eu vou agrupar todo mundo, selecionei todos, né? Tá tudo selecionado. E agora eu vou criar um grupo, que a gente já aprendeu, lado direito do mouse, grupo ou teclar W. Aqui em grupos, eu vou vir aqui já fixar. Aqui em grupos, a gente já aprendeu que tudo que a gente faz em grupo, a gente consegue mover, copiar, fazer o que a gente quiser, certo? Aqui eu vou mover, aqui eu vou copiar aqui para o lado, que esse daqui eu vou deixar como grupo, esse aqui eu vou transformar ele como componente, para a gente entender qual a diferença dos dois. Ele estando criado no grupo, eu vou clicar com o lado direito do mouse novamente e vou vir aqui, ó, criar componente. Criando componente, eu vou dar um nome aqui, armário 01, só de teste. Deu o nome, deu OK. Pronto. Aqui já é agora um componente. Eu vou fazer várias cópias aqui. Vamos fazer cópia inteligente. Vou mover, né? Apertar a tecla Ctrl e vou colocar aqui uma pequena distância. Vou dar vezes 5. Então, vamos supor que eu tenho. E aqui também eu vou colocar a mesma quantidade. Vou colocar aqui, copiar, usar aqui, vamos usar a mesma distância e vou colocar a mesma quantidade, vezes 5. Tá? Então nós vamos dizer que isso aqui seria uma biblioteca. A gente tem vários armários aqui para guardar livros, né? E aí, o que acontece? Eles estando em grupo, a gente vamos pegar essa ferramenta aqui, ó, que é o baldinho de tinta, pode ser a letra B, e eu vou pintar um, para vocês entenderem como que funciona. Aqui eu vou aqui em cores, eu vou pintar esse aqui, ó. Vou pegar uma cor bem forte aqui, pintar de amarelo. Ó, vou pintar todos eles de amarelo. Tá vendo que estou pintando um por um? Estão todos pintados de amarelo no meu grupo. Aqui no componente, eu vou pintar um de amarelo. Tá vendo? Eu pintei sem entrar dentro do grupo. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Eu vou pintar ele diretamente igual eu pintei o outro, sem entrar dentro do grupo. Tá vendo que ele vai pintar um por um também. Agora, o interessante, a mágica tá aqui, ó. A gente entra dentro do grupo e agora, ó, onde eu selecionar, tá vendo que tá selecionando todos? Então, se eu vier aqui e pintar somente, ó, pintou todos, porque eu tô dentro do grupo do componente. E aí eu venho aqui, seleciono todos, aí eu quero pintar todo mundo da mesma cor.
Dou um ESC, né, para sair da seleção. E aí agora, ó, temos todos pintados da mesma cor. Isso é interessante, porque se você precisar pintar de uma nova cor, você não vai precisar. Um exemplo que você tem esse armário em uns 50 armários dentro do projeto. E você quer mudar a cor de todos, em vez de você ficar indo um por um, você vai criar ele em grupo, depois transforma ele em componente e faz as cópias, igual a gente fez aqui. Aí você entra em um, seleciona ele todo, o primeiro, e aplica a cor que você quer naquele primeiro. Tá? Então, assim que funciona o nosso componente. Já dentro do nosso grupo, mesmo que eu entrar aqui, selecionar ele todo e pintar, ele só vai pintar aquele que está selecionado, porque ele é um grupo solitário, só ele. Ele é um grupo e aí através desse grupo copiei os outros. Já no componente, não. Se eu entrar dentro de um componente e vir aqui e vou dar um push-pull, ó, todos eles vão acrescentar o que eu estou fazendo. Se eu puxar aqui e soltar, eles vão aumentar. Se eu apertar aqui no push-pull, apertar a tecla Ctrl uma vez e jogar para o lado, ó, tá vendo? Tá fazendo mais uma cópia. Então ele faz mais uma cópia. Então tudo que eu fizer aqui, ele vai fazer no outro lá na frente. Tá vendo? Todos os outros. Se eu puxar isso aqui para cima, ó, ele vai fazer em todos os outros. Só todos os armários ficaram idênticos, com altura, profundidade, da mesma forma que eu mexi. Aí vamos supor que vocês fez a cópia, né, inteligente, de todos os componentes que você precisa dentro do seu ambiente. Aí você quer mudar somente a cor de um. Um exemplo que a gente tem um monte de cadeiras. Aí dessas cadeiras a gente quer mudar a cor somente de uma. O que a gente faz? Se ela está tudo em componentes, a gente vai vir. Eu quero trocar a cor dessa daqui. Um exemplo. Aí eu vou vincular a direita do mouse, tornar único. Quando eu torno ele único, ele ainda está sendo um componente, mas só que ele vai ser único. Somente ele, quando eu entrar nele, ó, ele não seleciona os outros. Então, o que eu fizer nele aqui, o que eu aplicar nele, não vai ser aplicado nos outros. Viu? Então você consegue trabalhar dessa forma. E mesmo que se eu copiar ele aqui, ó, ele continua único. Mesmo se eu vier aqui com a cópia, colocar ele para o lado, ele já não entra junto com esse mais. Ó. Se eu selecionar aqui, ó, o que eu fizer aqui, nesse aqui, ele só vai fazer nesses aqui. Ele não vai fazer nos outros dois, porque os outros dois a gente colocou eles como único. Vou colocar aqui, vamos fechar aqui de novo. Aperta o retângulo, vou fechar aqui e ele vai fechar todos. E ele acabou criando um aqui na frente, não sei porquê. Ah, tá. É porque eu fiz cópia junto com Ctrl pressionado. Aí ele acaba estourando, tá? Então, é isso. Aqui, ó, a gente pode usar ele, né? Aí ele vai fazer a cópia junto com o outro, tá vendo? Porque ele é um componente único desse daqui. Então, se esse aqui é diferente, eu quero mudar somente esse do meio, eu quero fazer ele um pouco meio diferente. Ele vai ter uma porta, né? Vai ter porta a mais. Ó, olha lá. Tudo que eu fizer aqui, nesse, ele vai aplicar no outro. Eu quero trocar a cor dele. Somente a frente. Eu quero trocar tudo. Seleciono ele todo. Trocar para outra cor. Então, tá vendo? Ó? Todos esses daqui são o mesmo componente. Quando a gente quer mudar um componente de cor ou tamanho ou modificar ele, a gente consegue fazer, tá? Dessa mesma forma, só tornando ele único. Já dentro aqui dos grupos, a gente só consegue fazer alteração de cores de um por um. Então, essa é a diferença de trabalhar com componentes. Tá? O componente é interessante para a gente fazer o que eu falei de rodapé. Ou de rodapé não, de soleira. Eu vou fazer só um exemplo aqui, eu vou apagar todos aqui, para a gente não ficar com a aula muito grande. Tá? Porque vocês vão aprender isso aqui bem para frente. Mas eu vou pegar aqui o meu retângulo, fazer um retângulo aqui rapidinho. Tá?
aqui a gente cria um grupo. É interessante sempre trabalhar primeiramente com o grupo. Eu vou dar uma distância aqui. E agora eu vou criar mais um aqui da janela, tá? Vou criar mais um aqui. Vou agrupar ele. Entrar, vou dar uma distância aqui nele. Eu vou puxar ele um pouquinho para frente para dar uma pingadeira ali. Aí aqui eu vou vir aqui no meu baldinho de tinta, letra B, e vou aqui aplicar. Cadê pedras? Eu vou aplicar aqui, ó, granito cinza. Eu vou aplicar nesse daqui, mas eu vou transformar ele como componente. Tava como grupo, colocar como componente, deixar com o nome ele mesmo, só vou criar. E aqui também essa soleira eu vou criar lá como componente. Criou. Aí aqui eu vou pintar uma desta cor, só para vocês entenderem, outra eu vou pintar de outra cor. Tá. Agora eu vou fazer uma cópia para a gente só entender como que eu falei questão de soleira. Um exemplo, se a gente tivesse... Ó, vou dar um copiar melhor, para ficar melhor. Eu vou copiar esse módulo todo para cima, como se fosse uma casa de 2 andares, tá? Para vocês entenderem. Então aqui, ó, a soleira e isso aqui eu vou copiar junto. Eu vou aqui na cópia, dar um copiar, teclado, aqui, pronto. Vamos lá. Então aqui, ó, um exemplo que a gente tivesse várias janelas, né, com as pingadeiras e as portas, né? Aí eu quero trocar toda a minha soleira. Ah, não vai combinar com o piso. Eu fiz o projeto, mas só que o cliente na hora mudou o piso, essa soleira clara não vai combinar, ele quer tudo da mesma cor. A gente pode vir aqui, aí vamos lá em pedras. Ah, vamos colocar todos, vai ser escuro. Quando eu trocar aqui... Opa, eu não criei grupo. Ah, porque eu troquei e não entrei, perdão. Eu entrar aqui, eu pintei só o grupo. Sempre para pintar um componente e ele alterar no outro, você tem que entrar dentro do componente, tá? Quando eu aplicar aqui, automaticamente ele já vai aplicar em todos os meus ambientes que tiver a soleira igual. Então, ó, automaticamente eu só altero um, ele vai alterar todos. Esse aqui é a mesma coisa. Ah, vou alterar aqui de primeiro. Entrei no grupo, selecionei todos. Agora eu vou colocar esse daqui. Quando eu aplicar aqui, ele já vai aplicar aqui embaixo. Então, essa forma de trabalhar é muito interessante quando você tem componentes que são tudo iguais. Soleira de porta, pingadeira, às vezes um acabamento de telhado, que a gente vai aprender bem para frente, tá bom? Então, a ferramenta de grupo e a ferramenta de criar componentes, a gente vai utilizar bastante. E é isso, tá? Vão treinando, faz alguns testes aí, igual a gente acabou fazendo aqui, faz um pequeno armário e vocês vão entender como funciona. Vejo vocês até a próxima aula. Gostou do nosso vídeo? Dá um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais informações de novos vídeos. Um forte abraço e até mais.